Talvez a grandeza desse processo todo tenha sido a defesa que a deputada Érica fez aqui, sintetizando a sua história como parlamentar combativa, atuante, sensível, de altíssima qualidade. O Partido Liberal apresentou em 12 de junho de 2023 representação em razão da prática em tese de atos atentatórios ao decoro parlamentar em desfavor da deputada Érica Cocai. Nós estamos vendo hoje no país, e aqui em Brasília em particular, a Marcha das Mulheres Indígenas. A Marcha das Mulheres Indígenas, e eu carrego aqui colares que têm um significado imenso, que foram ofertadas pelas indígenas, vários povos, mulheres de vários povos indígenas do estado de Tocantins. E vem aqui, e quando as mulheres indígenas adentram a esta casa e adentram a esta capital federal, elas trazem muita coisa. Trazem a sua ancestralidade, trazem as águas, trazem as terras, trazem as matas, trazem o que significam os territórios indígenas do ponto de vista da preservação ambiental. Lembro de um acampamento indígena que ocorreu aqui em Brasília, que os indígenas diziam, para além dos poderes constituídos, há também um poder popular. E há também um poder dos encantados, daqueles que têm uma relação se colocando não como os donos da vida, mas como parte de uma trama de vida que precisa ser respeitada. Os povos indígenas são os povos originários. E é sempre bom lembrar que o cocá existia nesse país antes de as coroas chegarem. Os povos indígenas que cuidavam deste território, e quando eu falo cuidar, eu lembro da fala de uma liderança indígena que ela dizia, será que ninguém entende que a gente quer só tomar de conta da terra para quem ainda vai chegar? E lembro de outra liderança indígena que dizia, tentam nos atacar tanto com as canetas, e ela se referia aos projetos legislativos que buscavam retirar direitos. Ao enxugamento do orçamento, o orçamento necessário para a defesa dos povos indígenas. E ela também dizia, mas também nos atacam com os fuzis. E o Brasil inteiro viu a tragédia do povo Yanomami. O Brasil inteiro carregou na pele, carregou na alma, o que significa a intrusão do garimpo ilegal dentro do território do povo Yanomami. O que significa as crianças indígenas que vivem em contato e crescem em contato com a água, que crescem em contato com a natureza, terem medo dos rios. Porque os rios passaram a ser contaminados com mercúrio. Mas não só os rios, também os peixes, também os animais, também as árvores, também a natureza. Então veja o que significou para o povo brasileiro abrir um aparelho de TV e entrar dentro da sua casa esta realidade de crianças sendo mortas por desnutrição, crianças sendo mortas contaminadas com mercúrio. Isso significa que o território, e as indígenas aqui diziam, o meu corpo é o meu território. O território significa a própria vida, a própria vida. Por isso, a Constituição brasileira, ela carrega o direito dos povos indígenas a ter o seu próprio território. Porque nós somos o chão que a gente pisa. A gente era um território que é construído por tranças, tranças de afetos, tranças de saberes, tranças de fazeres, tranças de existências. Nós estamos falando de territórios indígenas. E nós estamos falando da nossa reação à aprovação de um projeto que estabelece um marco temporal. Sabe o que significa o marco temporal? Significa que todos os povos indígenas que foram vítimas de um genocídio e que foram arrancados do seu próprio território antes de 1988 não terão o direito assegurado na Constituição ao seu próprio território, que é a sua própria vida, a sua própria ancestralidade, a sua própria forma de lidar de forma protetiva com a natureza. Então, portanto, o PL 490, quando ele estabelece um marco temporal, ele estabelece uma profunda injustiça e ele legitima o esbulho que foi feito nos territórios indígenas neste país. O esbulho que foi feito. Então, portanto, nós estamos aqui falando de uma reação à aprovação de um PL que não apenas estabelece um marco temporal, que provavelmente será negado pelo Supremo, e é o que nós esperamos, e é o que os povos indígenas esperam, porque eu vi muita coisa que eu não queria ter visto. Eu vi o povo Guarani Kaiowá, ser arrancado do seu território, ser utilizado para construir grandes fazendas, e quando tiveram a Constituição lhe assegurando o direito de retorno, eles retornaram. E ao retornarem foram vítimas de toda forma de violência. Foram arrancados dos seus territórios, colocados à beira de uma estrada, vários povos, convivendo, sem que fossem preservadas as suas próprias existências, que não é só a existência corpórea. Então, portanto, esse esbulho não pode ser legitimado. Não pode ser legitimado.
Isso que aconteceu neste país, tem que ser revisto e foi pela Constituição brasileira. Mas o PL 490, ele não fala só do marco temporal. Ele também fala da intrusão ou do direito de outros entrarem no território indígena, nos territórios indígenas. E a Constituição é muito clara. A Constituição, ela fala que o usufruto é exclusivo, o usufruto dos territórios é exclusividade dos povos indígenas. Isso está sendo desconstruído pelo PL 490. Mas também não é só isso. O PL 490, ele cria brechas, e essas frestas por onde se inclui o colonialismo, que não fizemos o luto dele, e que vai retornando às novas colonialidades, com novas formas, mas também com as suas velhas formas. Mas ele possibilita a revisão de territórios já homologados. Então é isso que era o PL 490. E qual foi a nossa reação? Dizer que esse PL provoca a morte dos povos indígenas. Nós não fizemos nenhuma acusação pessoal. Nenhuma acusação pessoal. Nós falamos assassinos dos povos indígenas. E sabe por que nós falamos isso? Porque é a nossa opinião. Porque é a nossa liberdade de estar colocando que este projeto, ele é um projeto que provoca morte. Ele é um projeto que faz sangrar, mas que faz sangrar também a terra, que faz sangrar as árvores, que faz sangrar o próprio meio ambiente. Então, portanto, nós não fizemos nenhum tipo de ofensa pessoal a quem quer que seja. Em nenhum momento nós individualizamos qualquer frase. Nós apenas nos posicionamos sobre o que nós encaramos e o que nós entendemos desse PL. Esse PL, ele traz esse rastro, que é um rastro que o Brasil precisa se livrar dele, que é um rastro de desrespeito, é um rastro de retirada de território, de retirada de direitos dos povos indígenas, que precisam ter os seus espaços e os seus territórios, como diz a Constituição, para que possam vivenciar a sua existência, que é a existência da nossa brasilidade. Alguém aqui acredita que atacar os direitos dos povos indígenas não é atacar a nossa própria brasilidade? É atacar a nossa brasilidade. Ataca a nossa brasilidade quando se atacam os povos indígenas no nosso país. Por isso, nós estamos aqui para dizer que nós nos manifestamos no direito que temos à livre manifestação, no direito que temos de emitir as nossas opiniões, sem nenhum tipo de ofensa particular ou pessoal a qualquer parlamentar. Nunca nos dirigimos particularmente, individualmente, a qualquer parlamentar. Apenas frente à aprovação do PL 490, que é um PL que traz tantos danos aos povos indígenas e a este país, nós nos expressamos. Nós nos expressamos porque é assim que nós encaramos o que representa esta proposição. Então, portanto, penso que o parlamento é um espaço de liberdade de opiniões. O parlamento é um espaço onde nós temos que ter a condição de expressar e de dar respostas às pessoas que acreditaram nos nossos mandatos. Aqui a deputada Talíria já falou. Nós, 6 parlamentares, 6 mulheres. 6 mulheres. Só mulheres. Só mulheres que estão respondendo. 6 mulheres. E 2 indígenas. E me pergunto muitas vezes se não se carrega uma certa violência política de gênero. Uma violência política de gênero ao tentar calar a voz de mulheres que todos os dias tentam nos calar nessa casa. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias querem nos impor o silêncio. E nós estamos aqui para fazer valer a representação popular que nos colocou em condição de representarmos o povo ou as nossas unidades da federação. Então, nós estamos falando e agindo a partir do que nós defendemos durante todas as nossas vidas. Porque as nossas histórias não começam agora. As nossas histórias de todas nós, de nós, 6 mulheres, ela começa muito antes. Ela começa no compromisso que se fez de construirmos um Brasil com justiça. E não se constrói um Brasil com justiça se não respeitarmos os direitos dos povos indígenas. E não se constrói um Brasil com justiça se nós não entendermos a nossa africanidade. E se nós não identificarmos que há um pacto letal entre o racismo, o sexismo, o patriarcalismo nesse país, e é letal, porque atinge os nossos corpos e nos levam a mortes e ao fato de sermos um país com tantas violências contra os povos indígenas, das mais variadas formas possíveis. Um país com tantas violências que atinge os corpos negros, com tantas violências contra as mulheres. Nós somos o 5º país em feminicídio no mundo. Então, portanto, nós estamos aqui para dizer que cabe ao parlamento
ser um centro de discussão. Isso é um poder plural. É um poder plural. Se rompe a pluralidade do parlamento, se rompe a essência do próprio parlamento. Porque aqui nós não somos eleitos com votos majoritários. Nós somos eleitos com votos proporcionais, representando parcelas da própria sociedade. E é esse o sentido de um parlamento que sempre é estranhado por aqueles que acham que a democracia não deve ser mantida. Por isso, o parlamento, para que ele possa exercer a sua função e exercer a sua pluralidade, que é a sua marca mais fundante e estruturante, precisa assegurar as liberdades de expressão. Precisa assegurar que nós tenhamos posições. Precisa assegurar que nós possamos escutar todas as vozes. Alguns dizem, dá voz a quem não tem voz. Eu falo, não, todo mundo tem voz. Sabe, tem gente que fala com maracá. Tem gente que fala com a tinta do urucum, a tinta de genipapo. Essa tinta, onde se escreveu, com ela se escreveu no Brasil os direitos dos povos indígenas na Constituição. Tem gente que fala até com o silêncio, com o corpo. Tem gente que fala com os atabaques, tem gente que fala, enfim, com os turbantes. Há muitas formas de falar. É preciso que todas essas vozes sejam escutadas, para que nós tenhamos aqui o debate, que é o debate de ideias, e nós expressamos uma ideia, expressamos uma opinião sobre um projeto que, ao nosso ver, é um projeto nocivo contra os povos indígenas e que constrói um rastro de morte contra os povos indígenas, porque legitima o esbulho antes de 88, e porque retira direitos consagrados na própria Constituição. A Constituição foi uma tentativa que o Brasil fez para termos o luto de um período muito traumático da nossa história. A tentativa de assegurar os direitos que são fundamentais para a democracia. São os direitos que carregam a democracia para um Brasil invisibilizado, para um Brasil profundo. São os direitos que transformam a democracia em uma democracia de alta intensidade e não de baixa intensidade. Por isso, o presidente, por isso o relator e a todas as pessoas que fazem parte deste Conselho de Ética, eu diria, nós expressamos uma opinião, não proferimos nenhuma ofensa particularizada, nenhuma ofensa a qualquer parlamentar, mas uma opinião de quem tem a convicção de que este PL 490 é um PL que vai deixar essas marcas de sangue. Nós temos sangue indígena, é nas nossas veias. Todas as pessoas, ou quase todas as pessoas aqui têm. Nós não podemos ter o sangue indígena nas mãos, não é? Então, por isso, nós nos posicionamos e continuamos nos posicionando contra o marco temporal, em defesa dos povos indígenas, e fazendo valer e escutando as vozes que vêm aqui para o Distrito Federal e que está em todos os cantos das mulheres indígenas e dos povos indígenas. Eu vou encerrar como comecei, lembrando, hoje nós temos milhares de mulheres indígenas aqui no Distrito Federal. Hoje nós temos milhares de mulheres indígenas que estiveram ontem em uma sessão solene, em sua homenagem, em homenagem à Marcha das Mulheres Indígenas. Hoje nós temos as mulheres que trazem a luta pela homologação dos seus territórios, a luta pela sua própria existência, a luta para que nós possamos preservar o meio ambiente e para que possamos ter os territórios que representam a nossa ancestralidade, a nossa história, preservados. E lembro de uma outra liderança que dizia, veja uma árvore, ela tem uma raiz, são os nossos ancestrais. Ela tem um caule, é cada uma e cada um de nós. E ela tem uma copa. E eu digo, a copa é o que dá flor, dá fruto, dá sombra. E ela dizia, são os que ainda vão chegar. É em nome da defesa dos direitos dos povos indígenas que nós chamamos todos os membros deste Conselho para que não se leve adiante um processo que é um processo que não se justifica, porque ele significa a tentativa de cercear uma opinião, a tentativa de cercear uma posição que é bastante clara, bastante explícita, que é a posição que carregamos de que o marco temporal é nocivo para o povo brasileiro. E assim peço a compreensão deste colegiado. E assim digo, preservar o decoro desta casa é preservar a liberdade de opinião, é preservar a inexistência de qualquer, ou preservar ou construir a inexistência de qualquer cerceamento e de qualquer violência política, mormente a violência política de gênero. Obrigado, deputada Érica, pela sua fala. A boca fala daquilo do que o coração está cheio. E a sua boca falou o que sente o seu coração, a sua vontade, como cidadã brasileira, de defender um povo. Parabéns pela sua fala. Proclamo o resultado da votação. 9 votos favoráveis ao parecer preliminar do relator, 4 votos contrários ao parecer preliminar do relator e nenhuma abstenção. Declaro aprovado o parecer preliminar do relator, deputado Bruno Ganem,
pelo arquivamento da representação número 12 de 2023 do Partido Liberal PL em desfavor da deputada Érica Cocai.